se tu chegar pra qualquer personagem e tu perguntar assim, cara, por que é importante ganhar músculo no emagrecimento? O cara vai responder assim, porque quanto mais músculo, você gasta mais calorias no repouso. Você gasta muito mais calorias no repouso. O que é uma grande mentira. Gente, não existe movimento certo e movimento errado. Existe o profissional certo e o profissional errado pra você escolher. Se você é um aluno e tá buscando por um personal, o cara que fala assim, cara, esse daqui é o agachamento da forma correta. Se você fizer isso, é um agachamento errado. Você tem que fugir desse profissional. Fuja desse profissional, porque esse cara não entende absolutamente nada de individualidade de treinamento. Esse cara não vai te prescrever um treino individual. É que eu vejo frequentemente na educação física que a avaliação postural, ela é muitas vezes super valorizada. É colocada uma importância gigantesca na avaliação postural. Nossa, eu só posso prescrever o treino pro meu aluno se eu fizer uma avaliação postural. Daí pior que o profissional, ele fala assim, eu preciso fazer uma avaliação postural porque eu preciso identificar os desvios posturais do meu aluno. Ou seja, indiretamente, o cara já está afirmando que o aluno dele vai ter desvios posturais. E pode ser que o cara não tenha desvios posturais de forma significativa. Eu vejo que existem sim profissionais, poucos, tá? A minoria dos profissionais de educação física realmente conseguem aplicar uma consultoria online de qualidade, mas a maioria é tudo porcaria, cara. É tudo porcaria. Primeiro, o cara não tem um contato direto com o cara. Então o que está acontecendo na prática, muitas vezes o cara não tá vendo. O cara que tá nessa ponta aqui, que é o consultor online, o cara não tá sabendo o que tá acontecendo na prática. O cara tá lá, por exemplo, fazendo um exercício. O que mais a gente vê, Eduardo? Por exemplo, na academia, em relação à técnica de movimento. Aquela técnica de movimento que foi prescrita não tá sendo executada, reproduzida na prática, cara. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast das polêmicas da educação física. Se você não nos conhece, meu nome é Richard Mesadri e aquele louco ali é o Eduardo. E juntos a gente aborda, a gente discute, a gente refuta assuntos polêmicos que permeiam a nossa educação física. Informações incorretas que muitas vezes você pode ter ouvido na faculdade, a gente discute nesse podcast. Cara, eu fiquei realmente impressionado com a quantidade de assuntos polêmicos que o pessoal me enviou na última semana, desde o primeiro podcast que a gente fez. Eu acho que a gente vai sair daqui e vai ter uma galera esperando a gente lá fora pra pegar a gente na porrada. Não, vai ter gente com banner, gente atacando. Não, claro que sim. Não tem aquele memezinho da imagem que tem um cara correndo, tem um monte de gente correndo atrás do cara e tentando pegar o cara porque o cara tá falando uma coisa que todo mundo discorda. Eu acho que vai ser tipo isso. Acho que eu vou fazer um post disso, inclusive. Pode ser. Acho que vai dar boa. Então, Eduardo, como de costume, eu vou te pedir para tu iniciar pelas perguntinhas, pelos assuntos que o pessoal me enviou lá no direct. Então, por favor, comece pela polêmica das polêmicas. Vamos começar então. A melhorzinha. Essa aqui a gente já falou uma vez. Já falou? Então é boa. E vamos novamente para ela. Fala um pouco sobre o treino cardio. Cardio, essa aí velho. A gente já falou, né? Que... Cardio, treino cardio. Treino cardio é bom. Treino cardio, o que é cardio pra ti? Sexo é cardio. Sexo é cardio. Cardio é 2, né? Cardio é 2, perfeito. Só que o cardio não existe, cara. Cardio não existe porque o pessoal utiliza cardio, que se refere ao sistema cardiovascular, o cardiorrespiratório, para definir uma modalidade de treinamento. Por exemplo, se tu for em qualquer academia, geralmente academias famosas, aqui não vou falar o nome, logicamente, queria, mas não vou falar o nome. Tu chega em qualquer academia dessas, tu vê assim, sessão cardio de treinamento. Daí tem ergômetros como esteira, bike, transporte. E daí eu faço a seguinte pergunta: será que é só ali que a gente consegue desenvolver a aptidão cardiorrespiratória dos nossos alunos? Na verdade, a gente já sabe na ciência que não. A gente já tem revisões temáticas mostrando que no treinamento resistido na musculação, a gente consegue ter um aumento de forma expressiva de aptidão cardiorrespiratória se o treinamento for bem manipulado. Por exemplo, alguns métodos, como o próprio método circuito, ele me oportuniza, não é que ele gera aumento de aptidão cardiorrespiratória, mas ele me dá ferramentas para aumentar a aptidão cardiorrespiratória do nosso aluno. Inclusive, a revisão sistemática ela se trata do método circuito em si. Então, cara, não é que o treinamento resistido ele gera aumento de aptidão cardiorrespiratória. É que, cara, a maioria dos treinos que são prescritos na musculação, cara, a sessão de treino tradicional que o pessoal prescreve. O cara vai lá, faz uma série, 10 repetições. O cara guarda a barra e descansa 2, 3 minutos. Não estou falando que isso está errado. Mas quando a gente pensa no desenvolvimento da aptidão cardiorrespiratória, não é suficiente essa determinada quantidade de estresse no sistema cardiovascular. Porque o cara faz uma série, o cara descansa. O coração dele teve uma exigência, a gente chama isso de débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que ele ejeta por minuto, e ele reduziu o débito cardíaco, ele descansou, teoricamente. Sim. Quando eu faço um exercício, não deixo tempo de recuperação, ou passo o mais rápido possível para outro exercício, eu tenho uma continuidade, esse coração ele fica em atividade por mais tempo. E, logicamente, esse método ele me propicia aumentar, gerar adaptações que acontecem no sistema cardiovascular, no coração e vasos sanguíneos. Então, cara, essa questão ali do treino cardio, a gente já falou sobre isso, mas é bom sempre reforçar para o pessoal, né, que a gente não pode utilizar uma modalidade, por exemplo, é só na corrida que eu tenho aumento de aptidão cardiorrespiratória. Não é. Isso vai depender da manipulação das variáveis como um todo no treinamento.
Beleza? E também depende do objetivo da pessoa, né? Logicamente. No caso, eu não vou... Até posso estar falando besteira. Só falar besteira. Mas eu acredito... Que é isso, cara? What the fuck? Do nada. Mas assim, a aptidão cardiorrespiratória pode ser melhorada através, então, também da musculação. Sim. Mas por objetivo, vamos lá, por especificidade, eu não vou poder treinar um atleta de corrida melhorando a aptidão cardiorrespiratória dele somente com musculação. Com certeza. Eu tenho que melhorar a aptidão cardiorrespiratória na corrida, que é o exercício específico dele. Né? Logicamente, pessoal, a gente está falando de forma significativa e não em grande magnitude. Eu não vou pegar um atleta olímpico, um maratonista e botar ele, logicamente, no treinamento resistido. E até porque, como o Eduardo comentou sobre a questão da especificidade, a gente tende a ter um aumento de aptidão cardiorrespiratória, só que as musculaturas envolvidas, que foram treinadas no treinamento resistido, tendem a sofrer a maior adaptação. Então, na corrida eu tenho adaptações que aumentam a aptidão cardiorrespiratória, que acontecem no coração e vasos sanguíneos, e eu tenho adaptação na musculatura, no caso do corredor nos membros inferiores, na musculatura do quadríceps, isquiosurais, gastrocnêmio. Então, são adaptações específicas, tá? Então, isso a gente tem que sempre levar em consideração. Beleza? Perfeito, vamos para a próxima. Eu tô curioso, cara. Gasto calórico na musculação. Gasto calórico. Isso aqui é bom porque emagrecimento tem que gerar gasto calórico. Gasto calórico, é importante, né? Quanto mais gastar, melhor. A gente sabe Pessoal, que é bom, inclusive. Existe uma polêmica gigantesca aí na nossa área que, o treino tem que gerar gasto calórico e não sei o quê. Cara, o gasto calórico ao longo do dia ele é importante. A gente sabe que para ter emagrecimento necessita-se de déficit calórico. A gente não está falando besteira e contrariando a lei da termodinâmica. A gente não está falando isso. A questão é o seguinte, quando a gente analisa o gasto calórico do treinamento, da sessão de treinamento, é um gasto calórico pequeno. Ele não é muito expressivo. Eu vou te dar um exemplo, Eduardo. Se tu pegar um homem, não, tu já pega, não tô afim, mas tudo bem. Se tu já faz rotineiramente. Mas se tu pegar... cara, daqui a pouco a galera tá olhando essa merda aí. Sabe que teu segredo esquece. Fala, cara. Corta essa parte depois. Não vou cortar, cara. Aqui a gente não corta nada. Se tu pegar um homem de 70 quilos... Agora não consigo tirar essa cabeça. Vai. Se tu botar ele pra correr durante 40 minutos, um sedentáriozão, velho. 40 minutinhos. Não corre. Um treino contínuo. Já é difícil o cara correr de forma contínua, tá? Concorda comigo. Esse treino vai gastar, em média, 350 calorias. Vamos chutar alto ainda. Se for correr uma média de 7, 8 km por hora, tá? Essa média, essa é a estimativa de gasto calórico. Daí os caras estão falando assim, não, porque o treino precisa gerar gasto calórico. Só que se a gente for olhar o quanto que 1 quilo de gordura, o quanto que 1 quilo de tecido adiposo, ele armazena de gordura, a gente olha que é um valor totalmente absurdo. São 7.700 calorias aproximadamente. Olha a loucura, daí tu faz as contas. Cara, o quanto que eu preciso fazer com que o meu aluno treine na semana para ele ter um gasto calórico que vai resultar em um emagrecimento, uma perda de gordura de 1 quilo? Velho, e ainda levando em consideração que o déficit calórico ao final do dia está tendo déficit calórico, tá? Então, cara, o gasto calórico do treinamento, ele não é muito impactante no que tange ao emagrecimento. É que muitas vezes os profissionais, eles supervalorizam o gasto calórico. Eles acham que o treinamento, vai gastar 1.000, 2.000, 3.000 calorias. Isso não é verdade, cara. Logicamente, pessoal, eu não quero que vocês distorçam as minhas palavras aqui. Eu estou falando de uma sessão de treino convencional, tradicional, que é aplicada a qualquer tipo de aluno. Eu não estou falando ao teu aluno correr uma maratona. Tá? Não estou falando desse gasto calórico. O gasto calórico ali que acontece na sessão de treino durante 1 hora que você prescreve para o teu aluno de personal trainer. Tá? Então o gasto calórico não é relevante. Outra coisa que o pessoal fala, cara, isso é muito engraçado, que até hoje, em 2024, o pessoal está falando isso, que se tu chegar para qualquer personal, em qualquer academia, e tu perguntar assim, cara, por que é importante ganhar músculo no emagrecimento? O cara vai responder assim, porque quanto mais músculo, você gasta mais calorias no repouso. Você gasta muito mais calorias no repouso. O que é uma grande mentira. Porque o tecido muscular, o músculo esquelético, ele gasta a cada 1 quilo em torno de 13 a 15 calorias aproximadamente ao longo de um dia. 13 a 15 calorias. Vamos voltar naquela informação que eu te dei, que o tecido adiposo, 1 quilo de tecido adiposo, ele armazena em torno de 7.700 calorias. Daí tu já pensa no absurdo que o pessoal está falando. Sim. Richard, mas eu vou aumentar 5 quilos de massa muscular do meu aluno. Mesmo assim, qual que é o impacto que vai ter? 70 calorias.
80, 100 calorias. Qual que é o impacto que isso vai ter no emagrecimento? No déficit calórico que seja. Qual que é o impacto? Mínimo, cara. E não estou falando que a hipertrofia não é importante no processo de emagrecimento. Ela é importante por outras coisas de forma que impactam de forma indireta no emagrecimento. E não pela questão do cara ter mais músculo. Isso é repetido de forma frequente na educação física, que é uma questão que a gente precisa quebrar aqui. Tá? Eu até ia fazer essa pergunta, mas você já acabou respondendo, então... Ah, tinha uma pergunta? Não, era essa mesmo. Ah, tá. De ganhar mais músculo vai emagrecer mais. Que é basicamente isso. Que é muito propagado, porque assim, eu acredito que é muito pela questão de... Porque já se entendia que quanto mais massa muscular vai ter um gasto energético maior. Não, tem gasto calórico. No basal, ok. Só que não é tão relevante assim a ponto do emagrecimento. Significativo. Né, cara? Cara, a gente já tem estudo de 99, cara. Eu ia falar aqui, mas não vou falar porque o pessoal vai saber a minha idade, mas já tinha estudo desde 99 que mostrou isso, cara. Inúmeros métodos que analisaram indiretamente e diretamente o gasto calórico do tecido muscular esquelético, cara, já verificaram que o gasto calórico é muito pequeno, muito baixo. Teve estudo que fez uma estimativa de menos 30 calorias. Por mais que é uma estimativa, cara, é um valor irrisório, cara. Sim. Não é significativo. E falando sobre técnica de movimento, existe movimento certo ou movimento errado? Pra quê, cara? A musculação? Fazer alguma coisa? Pra fazer besteira ali? Cara, o que acontece? O pessoal não leva em consideração que cada aluno é um indivíduo que é diferente de outros indivíduos. Ou seja, não é todo mundo que vai conseguir fazer um agachamento profundo. Perfeito, perfeito. Cara, eu vou dar um exemplo que vai matar pau. Por exemplo, se a gente for pegar eu e o Eduardo, a gente tem quase a mesma estatura, só que o Eduardo, quando ele fica sentado, ele é um pouquinho mais baixo que eu, o tronco dele é mais curto que o meu. Só que, em comparação, os membros inferiores do Eduardo são maiores, tem um comprimento maior em relação ao meu. Envergadura de braço também. Envergadura de braço também. E aí eu faço a seguinte pergunta: será que o Eduardo ele vai fazer um agachamento igual ao meu? Será que ele vai fazer um levantamento de terra igual ao meu? Ele vai tirar uma barra do chão? Ele vai ter a mesma amplitude de movimento que vai ocorrer na articulação do joelho e na articulação do quadril igual ao meu agachamento? O que pode acontecer muito provavelmente? Vamos supor que eu e ele temos o mesmo nível de mobilidade na articulação do tornozelo. Só para a gente comparar aqui. Provavelmente, por conta do Eduardo, o fêmur dele ele ser maior em relação ao meu, esse cara vai agachar lá no final da excêntrica, como o fêmur é maior, consequentemente ele tende a ter uma projeção do quadril maior para trás do que eu, porque eu tenho um fêmur um pouco mais curto. E consequentemente ele tende a inclinar o tronco mais para frente. Isso até acontece, a gente vê, quando a gente compara o agachamento do Eduardo com o meu, a gente verifica isso, realmente acontece. Aí já tá errado, que o cara não pode inclinar o tronco à frente, não sei o que, cara... É a estrutura óssea do Eduardo. Logicamente, ele vai ter que ter um pouquinho mais de força ali nos eretores da espinha para sustentar a coluna, mas, cara, é a estrutura óssea do Eduardo. Não tem como mudar isso, cara. Ah, mas o cara tem que ganhar mobilidade. Daí o cara vai falar, cara, a mobilidade até um certo ponto ele pode ganhar, só que lembrem que a estrutura óssea impacta na mobilidade também. A gente pode dar outros exemplos de inúmeros exemplos. Uma remada, por exemplo. Ele deu o exemplo que o braço dele é mais comprido que o meu, bem mais comprido que o meu. Cara, vai ser um movimento totalmente diferente. Outra coisa que influencia, eu posso ter uma intenção no treinamento a nível de solicitação muscular que difere de um aluno para outro aluno, aplicando o mesmo exercício. Então, por exemplo, eu quero aplicar uma remada com o Eduardo, eu quero recrutar um pouquinho mais o deltoide na sua porção espinal, na sua porção posterior. Então, eu posso fazer uma remada um pouquinho com o cotovelo mais alto, né, que o movimento vai acontecer, vai retirar a ênfase ali do latíssimo dorso e eu faço o movimento no sentido da linha de tração das fibras musculares do deltoide na porção posterior. Por exemplo, pode ser uma ideia. Então, a solicitação muscular influencia nesse meu pensamento. Então, logicamente, pessoal, a gente não vai ser hipócrita e dizer assim, então já que não existe movimento certo e errado, então pode fazer de qualquer jeito. Que nem aquele cara lá, o El Campeón, não sei se você já viu. Não conheço. Aquele cara que treina no método da falha antes da repetição. O cara falha antes de fazer uma repetição. Como assim? Vou botar um vídeo assim. Não conheço, não preciso ver isso. É tudo louco. Cara, a gente não tá falando isso. Não vamos ser hipócrita, né? Mas, cara, eu tenho que olhar que existem várias questões que influenciam na individualidade do meu treinamento. Por isso que a gente não pode considerar que uma técnica é correta e uma técnica é errada, cara. É uma patifaria imensa que existe na educação física. O cara, esse daqui é movimento certo, outro é movimento errado. Por quê, cara? Você conhece? Você sabe qual que foi o intuito do treinador em estar prescrevendo aquele exercício daquela forma? Qual que foi o objetivo por trás? Você não sabe, velho. Por que você está julgando? O que eu acredito é que assim, existe uma questão de movimento certo dentro do parâmetro de prevenir uma lesão. O cara tava me refutando aqui.
Oi? O cara tá me refutando aqui. Exatamente. É isso aí, é briga. Mas, ao mesmo tempo, existe a individualidade de cada pessoa. Então, se eu for pegar... Inclusive, na internet tem muitos exercícios do pessoal passando, essa é a questão, esse é o movimento certo. Mas a gente entra justamente nesse ponto. Eu não vou conseguir fazer... A maioria das pessoas que eu vejo fazendo, por exemplo, um levantamento terra, eles vão mostrando que tal movimento é o certo, a altura do quadril, enfim. Só que eu não consigo fazer essa projeção. Porque devido ao ter projetar muito meu quadril para trás, já acaba gerando uma retroversão flexão de coluna. Tem um outro nome aí que fala que é mais bonitinho. Inclinação posterior? Isso aí, cara. Que homem. Oi, que delícia. Mas é isso mesmo. Então, é justamente nesse ponto. Eu acredito que não exista um movimento certo padrão. Mas existe um movimento certo para cada pessoa. Para cada pessoa, perfeito. Cada um vai ter o seu. E, cara, quando a gente fala de movimento certo ou errado, eu diria o seguinte. Eu tenho uma frase que eu vou criar agora, que tomara que engaje, que é o seguinte: não existe movimento certo, existe movimento errado. Existe o profissional certo e o profissional errado para você escolher. Se você é um aluno e está buscando por um personal, o cara que fala assim, cara, esse daqui é o agachamento da forma correta. Se você fizer isso, é um agachamento errado. Você tem que fugir desse profissional. Fuja desse profissional, porque esse cara não entende absolutamente nada de individualidade de treinamento. Esse cara não vai te prescrever um treino individual. Tá? E continuando na técnica de movimento, tem algumas perguntas aqui sobre balançar o tronco na remada baixa. O tronco, jogar o tronco lá na frente e puxar aqui atrás. Cara, aí entra também na questão da especificidade, né? O que eu estou buscando com o exercício remada baixa? Qual musculatura? Lombar? Não, então faz uma extensão de lombar. Pois é. Cara, porque assim, quando a gente pensa em remada baixa, eu não estou falando que todo mundo deve ter essa linha de pensamento. A sua linha de pensamento é individual a partir daquilo que você busca com aquele exercício, mas é o seguinte. Pensando em latíssimo do dorso, qual que é a função do latíssimo do dorso? Extensão de ombro. Extensão. Até as fibras torácicas, elas até realizam uma abdução horizontal de ombro, mas vamos pensar aqui na extensão. Cara, quem que faz extensão de coluna? Eretores da espinha, para quadrado lombar. Então, cara, daí o pessoal, a justificativa que eles utilizam para fazer esse balanço é o maior alongamento, possível maior alongamento do latíssimo dorso, porque o cara vai lá e flexiona a coluna, vai lá na frente, né? Certo. Ok, até pode alongar mais o latíssimo dorso, principalmente as fibras lombosacrais, as fibras inferiores do latíssimo dorso, até pode alongar. Só que quem disse que vai ser o latíssimo do dorso que vai contribuir para essa extensão de coluna? Quem disse que vai ser? São os eretores de espinha, principalmente que vão atuar estendendo, retornando essa coluna à posição neutra ou até hiperestendendo. Richard, você está falando que é errado ou certo? Novamente, vamos analisar pelo ponto de vista da especificidade. O meu intuito com o treinamento é enfatizar o desenvolvimento do latíssimo do dorso. E aqui, pessoal, eu quero pontuar bem para vocês que a gente não tem estudos avaliando a mudança de espessura muscular ao longo de exercícios como remada e puxada. A gente não tem evidência sobre isso. Mas, quando a gente analisa a linha de tração das fibras musculares, é plausível a gente fazer um movimento que o movimento ele aconteça no mesmo sentido da linha de tração dessas fibras. Então, por exemplo, se eu for pensar ali nas fibras torácicas do latíssimo do dorso, eu posso pegar uma remada mais aberta, que eu vou ter um movimento de abdução horizontal. Logicamente, eu estou fazendo um movimento que vai de encontro à linha de tração dessas fibras musculares. Cara, o que vai mudar se eu balançar o tronco em relação ao latíssimo do dorso? Quando eu flexiono o tronco, teoricamente, eu alongo um pouquinho mais essas fibras, só que quem disse que essas fibras vão estar contribuindo para a extensão do tronco? Entendeu? Então é isso que a gente tem que pensar. Outra questão também, quando eu balanço o tronco, o pessoal tem a questão de balançar flexionando a coluna ou flexionando o quadril também. Eu posso flexionar o quadril, daí eu posso envolver glúteo também, outros músculos. Tá? Então, o músculo-alvo, se eu estou pensando em músculo-alvo como o latíssimo dorso, cara, eu já saí totalmente da minha especificidade de treinamento. Agora, se eu quero, junto nesse exercício, enfatizar os eretores da espinha, cara, você pode flexionar e estender. Só que eu penso assim, cara, talvez seria mais eficiente, é uma linha de raciocínio minha, você pode ter outra linha de raciocínio. Talvez seja mais eficiente pensando em desenvolvimento de eretores da espinha, força muscular nesse grupamento muscular, cara, fazer um banco romano. Uma extensão isolada ali. Isolada não, porque não existe exercício isolado, mas tudo bem. Sim. Cara, né, você pode utilizar outro exercício para esse fim. E você acredita que nesse caso, porque provavelmente essa questão de jogar o tronco para frente seria justamente para ter um alongamento maior do latíssimo dorso. Certo. Principalmente as fibras inferiores. Se a pessoa for fazer nesse sentido do alongamento, só que ao invés de puxar o tronco para trás, manter somente o tronco inclinado à frente para ter esse alongamento, quase como se fosse um pull down, teoricamente, e tracionando, mantendo o tronco inclinado, você acredita que seria válido? Cara, seria válido analisando
pela biomecânica, de forma plausível, seria válido. Lembrando Certo. que a gente não tem estudos que compararam a hipertrofia muscular a partir de exercícios como remada e puxada. Mas, cara, seria válido pensando num envolvimento maior das fibras inferiores do latíssimo do dorso. Porque o que acontece? Eu inclinei o tronco. Eu tenho no final da excêntrica uma maior flexão de ombro. Vocês conseguem me ver aqui, ó? Uma maior flexão de ombro. Logicamente, as fibras inferiores, elas alongam um pouquinho mais. Certo. Tá? Então elas tendem a ter uma participação maior nesse exercício. Então pensando nisso seria válido, muito válido, mantendo o tronco estabilizado. Sim. Tá? Até pela questão ali de oscilação, o cara começa a oscilar, começa a compensar em outras articulações. Então talvez seria válido sim, pensando através dessa questão específica, né? E continuando no assunto da remada... Cara, quando tu começa a rir, velho, eu já sei que lá vem bomba. É porque eu acho Lá engraçado, vem porque bomba, agora velho. tem um termo que eu até então nunca tinha escutado, acho que começou agora... Lá vem bomba. Não sei se começou em 2024, de remada Jojo e remada Lalá. Cara, ainda eu não sei de quem que é. Quem Que criou é isso isso? daí? Cara, Primeiro, nem o que eu é sei, isso cara. e segundo, qual a tua opinião? Assim, ó, eu não sei quem que inventou essas remadas Jojo e lá. Acho que foram os caras que deram opinião em relação a essas variações, porque, na verdade, sempre existiu, né, essas Começou com aquela essas variações. Com a Jojo todinho. Os caras são foda. Mas, cara, eu sei que uma é com o cotovelo flexionado e outra é com o cotovelo que tu mantém estático, né? Não vou dizer totalmente estendido, mas tu mantém estático e só faz uma extensão de ombro, né? Certo. Cara, se a gente for pensar em envolvimento muscular, solicitação muscular, quando eu faço uma remada normal, a serrote, né? Certo. Remada unilateral serrote que o pessoal faz. O que acontece? Eu flexiono o cotovelo, eu tenho uma diminuição do braço de resistência, ou braço de alavanca, aqui, ó, flexionei o cotovelo. Quando eu faço com o cotovelo mais estendido, eu tenho um maior braço de resistência. Esse que foi o principal argumento dos caras para estar utilizando essa remada com o cotovelo mais estendido. Beleza, existe um maior braço de resistência. Só que também a gente tem que considerar, pessoal, que quando eu faço extensão do ombro aqui, ó, com o cotovelo mais estendido, o que acontece? Eu tenho maior braço de resistência e com um envolvimento maior do tríceps também. Não só da cabeça longa, mas das outras cabeças, para manter uma isometria aqui no final. Certo. Tá? Então o que pode acontecer? Não estou falando que vai acontecer. Mas o cara pode ter uma fadiga periférica do tríceps antes de fadigar o próprio latíssimo dorso. Richard, você está dizendo que o exercício é inválido? Você está invalidando o exercício? Não estou falando isso. Eu estou pontuando características que podem acontecer. Questões que podem acontecer na prática, tá? Quando eu faço uma remada serrote normal, o que acontece? A gente sabe que a cabeça longa do tríceps, ela também estende o ombro. Tá? Porque ela cruza ali a articulação do ombro. Então ela também estende o ombro. Só que ao mesmo tempo eu flexiono o cotovelo. Então não tem um encurtamento significativo. Cara, não começa a rir, velho. Que eu já tô lendo as outras perguntas. Não tem um encurtamento significativo da cabeça longa do tríceps, porque ela se encurta numa ponta e se alonga na outra. Certo. É a mesma questão do reto femoral no agachamento. Se encurta numa ponta e alonga na outra. Então não Certo. tem alteração de forma significativa. Esse músculo não está gerando uma grande tensão para se encurtar, para se opor à ação da resistência externa. Então, cara, teoricamente, analisando por esse ponto, talvez seria interessante, pensando em latíssimo dorso, a remada serrote, eu optar por essa variação aqui, em detrimento da outra remada com o cotovelo mais estendido. E o pessoal também fala, porque a remada serrote convencional, o cara recruta mais o bíceps braquial. Tá, beleza. O bíceps braquial é um músculo que ele cruza a articulação do cotovelo e a articulação do ombro. Tá? Mesma coisa acontece em relação ao tríceps. Eu tenho um alongamento da cabeça do bíceps braquial na extensão do ombro e um encurtamento do cotovelo. Ele se alonga numa ponta, se encurta na outra. Ou seja, não tem uma alteração de forma significativa no comprimento desse músculo. Então, teoricamente, mas os estudos de eletromiografia, não sei o que, cara, eletromiografia não serve para mostrar hipertrofia muscular. Não serve. Então, teoricamente, eu tenderia a ter um envolvimento pequeno, envolvimento a nível do músculo que está gerando tensão do tríceps e do bíceps braquial, tá? Então, teoricamente, é o que favoreceria um trabalho e um direcionamento do estímulo para o latíssimo dorso. O que pode acontecer nessa daqui que eu já falei é uma fadiga do tríceps. Então, certo. O cara pode fadigar o tríceps antes de fadigar o latíssimo dorso. São questões que a gente tem que avaliar na prática, tá? Tem esse ponto positivo do maior braço de resistência, tá? No final ali com o músculo que está em posição encurtada, tá? Mas a gente não pode dizer que isso vai ter alguma alteração significativa a nível de hipertrofia muscular, logicamente porque eu já falei que a gente não tem estudos em relação a isso, avaliando espessura muscular. Perfeito. E sobre cadência? Ainda entrando fugindo um pouquinho da técnica de movimento, né? Agora tem meio que os dois lados parece que estão em conflito. Qual que é o conflito, cara? Que é justamente Me diga.
colocar mais peso e fazer um movimento mais explosivo, ou fazer mais devagar, mais lentinho, que pega mais? Pega mais. Pega mais quando faz lentinho? Sentir o músculo queimar. Cara, não necessariamente, né? Quando eu boto muito peso, eu preciso fazer um movimento explosivo, ou quando eu coloco menos peso, eu preciso fazer um movimento lento, né? Certo. É uma variável, cadência é uma variável. Mas, assim, ó, o que a gente já tem de evidências? Se eu faço a minha repetição com uma duração, e aqui eu estou juntando a ação concêntrica e excêntrica, estou juntando na mesma e rotulando como um tempo só. Se a gente faz um tempo, uma duração de repetição entre 0,5 segundos, meio segundo, até 8 segundos, os resultados de hipertrofia muscular dentro dessa margem tendem a ser semelhantes. De hipertrofia muscular, tá? Então, o que está dentro dessa margem, cara? Se o treinar lento para o cara é fazer até 8 segundos, tranquilo, a nível de hipertrofia muscular. Pelo menos os estudos avaliaram no curto prazo. Estudos não são de longo prazo para a gente tomar alguma decisão em relação a isso. Passando ali dos 10 segundos principalmente, existem estudos que mostram uma alteração negativa para a hipertrofia muscular. Tá? Um impacto negativo na hipertrofia muscular. Existem alguns estudos mostrando que para a força muscular, e logicamente são estudos pequenos, a gente também não pode falar alguma coisa, que talvez seria interessante eu fazer um movimento na concêntrica na máxima velocidade pretendida possível. Olha só o que eu estou falando. É na máxima velocidade pretendida. Então imagina o cara subir um peso pesado, o cara faz 8, 10 repetições, só que o cara tenta movimentar aquele peso o mais rápido possível. Logicamente ele não vai conseguir movimentar um peso rápido de forma absoluta, mas é a intenção dele movimentar o peso o mais rápido possível. Ele tentar movimentar, mesmo que seja um peso pesado, ele não consegue movimentar rápido, ele tentar movimentar rápido esse peso. Existem estudos mostrando que eu tendo a ter um aumento mais expressivo da força muscular e nas adaptações que estão associadas à força muscular. São estudos pequenos, a gente não pode falar muita coisa em relação a isso. A gente não pode bater o martelo e dizer que é isso. Tá? Mas, cara, esse treino que o pessoal faz de super slow, né, que era um método lá do passado, realmente, se eu passo de 10 segundos por duração de repetição, tende a ter um impacto negativo na hipertrofia muscular. Tá? Acima de 10 segundos. Se ficar dentro dessa margem, os resultados são semelhantes. Esses estudos também têm uma limitação, que é a não especificação perante a ação muscular. Então, por exemplo, o cara fez 4 segundos, só que foi 3 de excêntrica, 1 de concêntrica, foi 1 de excêntrica e 3 de concêntrica, ou foi ao contrário? Foi 1, por exemplo. A gente não tem especificação em relação a isso. Tá? Mas, cara, revisão sistemática já mostra que se eu fico nessa margem ali, não tem diferença na hipertrofia muscular. Aí teria que verificar o quanto que é a duração da repetição do cara, o quanto que o pessoal está chamando de treino lentinho, né? Certo. Se eu passo de 10 segundos, realmente daí tende a ter um impacto negativo na hipertrofia. 10 segundos por repetição. Mantendo nesse foco da cadência, tem algum que acaba sendo melhor ou depende do momento da periodização? Tem um melhor ou pior em relação à cadência? Em relação à hipertrofia. Em relação à hipertrofia. Hipertrofia. Vale mais a pena, então, já que não tem tanta diferença, como você falou em resultados para hipertrofia, nos estudos de curto prazo. Vale mais a pena eu colocar um peso menor e ficar dentro dessa margem dos 10 segundos, fazendo relativamente mais lento essa cadência, ou eu colocar um peso maior focado para um aumento da força muscular? Cara, com peso leve, tu já tem um baixo recrutamento motor desde o início da série. Certo. E daí, se tu faz mais lento, o recrutamento motor é menor ainda. Daí tende a ter um impacto negativo na hipertrofia. Se tu faz com peso pesado, mesmo tentando fazer mais lento ainda, deliberadamente lento, tu tem um impacto negativo na hipertrofia também. Tá? Se tu faz muito lento, logicamente acima dos 10 segundos eu tô falando. Tá? O cara voluntariamente lento. Então seria mais significativo para a hipertrofia eu fazer um movimento, né, abaixo desses 10 segundos. Fazer ali nessa margem que eu te falei. Só que, cara, se a gente for pensar uma margem grande para explorar, o pessoal, treino lentinho. Cara, se tu variar entre ali meio segundo e 8 segundos, não vai ter diferença significativa. Então, a não ser que, cara, é que 10 segundos é muito tempo. Sim. É muito tempo, cara, por repetição. Mas, respondendo especificadamente tua pergunta ali, tu vai ter prejuízo se tu fizer acima de 10 segundos. E com peso leve, se tu fizer lento ainda, aí tu tende a ter um prejuízo grande. Não só na hipertrofia, mas também na força muscular, né? A gente sabe que quando tu pega um peso mais leve, daí tu tende a fazer mais repetições e tu acaba desenvolvendo mais a resistência muscular do que a própria força muscular. Certo. Então teria um prejuízo sim, tu fazer acima de 10 segundos. E falando sobre hipertrofia, existe um treino para cada biotipo? Por exemplo, o teu a gente sabe que a tua genética é abençoada. Tu diz,
Eu sou todo abençoado, né, cara? Tu bebia cachaça no terminal, que se puder bota aquela foto aí pra galera ver. Aqui a gente não corta nada, a gente não tira nada fora. Podcast aberto aqui. Tu sabe, tu já tá me treinando há algum tempo, tu já tá me acompanhando, sabe a dificuldade que é pra eu conseguir ganhar e manter 1 quilo de massa muscular. Então, assim, existe algum treino específico para cada biotipo ou alguma dificuldade específica de cada biotipo sobre a questão de ganho de massa muscular? Cara, eu não sei de onde que veio essa ideia idiota de biotipo, velho. Ou somatotipo, né? Como foi descrito na literatura. Essa ideia veio de um cara que queria colocar uma teoria totalmente retardada. Foi um psicólogo, o nome dele era William Sheldon, lá na década de 40. E ele queria associar o tipo corporal da pessoa com traços de personalidade. Então, por exemplo, pegar um endomorfo e dizer, cara, esse cara é mais relaxado, esse cara é mais lento. Pegar um mesomorfo e dizer assim, não, esse cara é um pouquinho mais agitado, não sei o quê. Ele começou a associar isso com um possível nível de criminalidade. Então, por exemplo, olha que loucura. O cara associar o tipo corporal com... então um mesomorfo, ele tem mais chance de cometer crimes. Olha que loucura, tá? Logicamente esse cara depois foi refutado e eu não sei porque hoje ainda o pessoal fala disso em relação a treino e dieta, cara. Por que os caras pegaram uma teoria que um retardado inventou na década de 40? Não sei, acho que foi pra gerar polêmico. Será que o cara já sabia disso? Ou talvez uma curiosidade, né? Os caras pegaram uma coisa que o cara tentou falar lá na década de 40 e trouxe... pensaram, vamos trazer pro treino isso daqui, cara. Uma coisa, quando a gente fala de somatotipo, que o pessoal classifica aí em ectomorfo, mesomorfo e endomorfo, primeiro que, cara, a gente não tem como classificar a grande população somente num somatotipo desse. A gente não pode dizer, por exemplo, Eduardo, que tu é só um ectomorfo. Provavelmente tu tem uma junção dos três, só que prioritariamente tu é um deles. E outra coisa, não existe associação entre a morfologia, entre a estrutura física, estrutura óssea, por exemplo, com a parte metabólica. O que o pessoal fala aí? Ectomorfo, você não pode treinar mais de 4 dias na semana porque você vai catabolizar, porque você já gasta muitas calorias. Cara, o que isso tem a ver com a taxa metabólica basal? O cara gasta no repouso, por exemplo. O que isso tem a ver? Não existe associação entre a parte estrutural com a parte metabólica. A gente não pode dizer isso. Então, a gente já sabe, cara, que não existe treino específico para biotipo. Não existe, o ectomorfo tem que fazer esse tipo de treino, o endomorfo tem que fazer esse tipo de treino. Eu não acredito por que eu estou falando isso. Que é um negócio muito, muito, muito óbvio. Mas ainda em 2024 tu vê gente falando. Ectomorfo, faça treino. Endomorfo, faça treino. Mesomorfo, você não precisa treinar. Porque você já é abençoado naturalmente. Endomorfo, você tem que fazer mais cardio, né? Você tem que fazer mais cardio, que você tem uma taxa metabólica basal muito baixa, né? O cara gasta poucas calorias, então o cara tem que treinar mais. Cara, nunca vi idiotice tão grande quanto essa. Tem certeza? Puxa aí, os caras falando de biotipo. Não é que tem. Não é nem de biotipo, é que tu falou que nunca viu idiotice mais grande, tão grande quanto essa. Treino além da falha. Eu acho que essa é um pouquinho pior. Porque cara, já não faz nenhum sentido. Se tu falhou, tu não continua mais. Ponto. Mas vamos lá, qual a tua opinião sobre isso? É que eu acho que o pessoal pensa assim, eu vou treinar além da falha, eu vou ter um estímulo superior. Mas como que eu vou treinar além da falha, cara? Falha, acabou. É a impossibilidade de dar continuidade no exercício. Só que a gente tem que saber que a gente tem a falha concêntrica, a falha excêntrica e a falha isométrica. Aí tudo bem. E o roubo? E o roubo? Só que o roubo, cara, não é o além da falha. Você falhou, velho. É a mesma coisa assim, você ter tirado o peso. Na verdade, o que acontece? É quase um drop. É um drop. Eu começo a envolver mais músculos para auxiliar aquele músculo que está fadigado. Pronto, cara. Só que aquele músculo já chegou na sua falha. Claro que tem a fadiga central, mas... dos mecanismos da falha, né? Um dos mecanismos da falha. Na verdade é que, quando acontece a falha muscular, é uma junção de vários mecanismos. Não é um mecanismo. Pode ser um mecanismo que está atuando de forma predominante. Certo. Só que existem vários mecanismos em conjunto, tanto a nível central quanto a nível periférico, atuando para levar esse cara na falha. Tá? Logicamente, eu posso fazer o exercício, falhar na concêntrica, um cara me ajudar, me auxiliar a fazer a concêntrica, eu faço a excêntrica. Daí, quando chega no ponto onde eu não consigo sustentar o despenco o movimento, a gente considera como falha excêntrica. Mas não é um treino além da falha. São falhas diferentes. E existe a falha isométrica,
que é naquele ponto. Geralmente a gente coloca no ponto onde existe maior braço de resistência, maior resistência externa, e daí eu seguro nesse ponto o máximo de tempo que eu consigo. A partir do momento que eu não consigo sustentar nesse ângulo articular específico, daí a gente já considera como falha. Falha isométrica, tá? Mas, cara, porque eu tô falhando lá no supino, o meu aluno pode... Meu aluno, tô ficando louco. O meu personal pode me ajudar a fazer mais algumas repetições. Tá, você chegou na falha... Concêntrica. Ele pode te ajudar na concêntrica e você fazer somente a excêntrica. Tudo bem? Só que você chegou na falha, ele está te ajudando, é uma coisa que ele tivesse retirado o peso da barra, porque ele está fazendo força, ele está te auxiliando a opor a ação da resistência. Eu não acredito por que a gente está discutindo isso, cara. Porque tem muita gente que acredita nisso ainda? Profissional, cara, eu já vi profissional falando disso. Treinar além da falha. Vamos fazer um treino além, velho. Um treino do além. É porque assim rompe mais fibras, né? Gera mais fibras. Microlesões, consequentemente maior estresse metabólico. É assim, né, cara? Você tem que destruir para construir novamente. E até sobre isso. Essa pergunta o pessoal não mandou aqui, mas sobre a questão de microlesão. Gerar mais microlesão gera mais hipertrofia? A gente já sabe hoje em dia que não está associado com hipertrofia muscular. Na verdade, o dano muscular, quando ele é muito situado, ele pode interferir negativamente na hipertrofia muscular. É porque assim, a gente tem um nível de síntese proteica. Imagina assim, Eduardo, que tu forma 100 proteínas. Tu tá treinando, tá formando ali, ó. Nosso músculo, pessoal, ele é composto de proteínas, tá? Então a gente já tem ao longo do dia uma síntese proteica, que é a formação de proteínas, e o nível de degradação proteica. Isso acontece com todo mundo, certo? Tá? Imagina ali que eu faço um treino e depois do treino, depois de 24 horas, né, eu tenho uma síntese proteica elevada de 100 proteínas. Eu estou formando 100 novas proteínas. Só que esse treino, ele gerou um nível de dano celular. Dano celular é degradação de proteínas. Eu tenho uma destruição da matriz ali do sarcômero. Então, formei 100, só que eu destruí umas 80. O saldo líquido disso daqui, ó, é 20. Sobrou só 20 proteínas para eu colocar no músculo. As proteínas, a actina, miosina, as proteínas ali do sarcômero. Se eu faço um treino, agora vamos pegar essa analogia, onde eu sintetizo as mesmas 100 proteínas, só que eu degrado somente umas 20 ou umas 50, qual que é o saldo líquido disso? Se eu degradei 50, eu formei 100, qual que foi o saldo líquido? 50. O saldo líquido é maior. Aquilo que realmente eu vou botar dentro do teu músculo para aumentar o tamanho dele, para fazer ele crescer. Tá? Então, cara, quanto maior o dano celular, tende a ser menor a síntese proteica no músculo, lá no músculo, que sobra, né, o saldo líquido da síntese proteica lá no músculo. Tá? O dano celular, eu já falei aqui no último podcast, o pessoal frequentemente fica superestimando o dano celular. É porque assim, o dano celular de uma sessão de treino não é igual ao dano celular que acontece nas próximas sessões de treino. Ele tende a ser menor, só que ele pode se acumular. Esse que é um fator que a gente tem que levar muito em consideração. Porque, cara, eu gerei um dano celular. Se eu não deixar um tempo de recuperação suficiente para eu ter o processo de recuperação, eu ter o processo ali do sistema imunológico atuar, eu ter a fagocitose ali das fibras e eu ter uma recuperação muscular, uma cicatrização tecidual, o que vai acontecer? Eu vou ter mais dano, e esse micro dano, uma hora pode fazer com que eu tenha um macro dano, visivelmente, tá? E esse dano muscular pode impactar e vai impactar também no desempenho do treinamento. Logicamente, se eu tenho menos fibras ali que não conseguem gerar uma contração muscular, é menos fibras ajudando, consequentemente isso vai impactar diretamente na força muscular. Inclusive a perda de força muscular é um marcador de dano celular. Tá? Então, cara, a gente tem que tomar muita atenção com isso daí, analisar a dor muscular de início tardio no meu aluno, analisar o desempenho ao longo das sessões de treino, tá? E são marcadores que a gente tem que analisar ao longo do tempo aí. E avaliação postural? Aqui a pergunta é, serve para alguma coisa? Caralho, os caras estão me botando em cada uma, né, cara? Vamos lá, é a pergunta que o pessoal tá mandando. Couro, né, velho? Velho, a avaliação postural, como qualquer outra avaliação, ela tem a sua finalidade, ela é muito importante, velho. A grande questão que eu quero levantar aqui é que eu vejo frequentemente na educação física que a avaliação postural ela é muitas vezes super valorizada. É colocada uma importância gigantesca na avaliação postural. Nossa, eu só posso prescrever o treino para o meu aluno se eu fizer uma avaliação postural. Daí pior que o profissional ele fala assim, eu preciso fazer uma avaliação postural porque eu preciso identificar os desvios posturais do meu aluno. Ou seja, indiretamente o cara já está afirmando que o aluno dele vai ter desvios posturais. E pode ser que o cara não tenha desvios posturais de forma significativa. Ou muitas vezes o cara faz uma avaliação que a gente chama de subjetiva,
O cara faz uma avaliação subjetiva. E daí ele faz uma análise parecendo que o cara tem alguma coisa, só que na verdade o cara não tem. Tá? Por exemplo, acontece muito com mulher. Eu bato uma foto frontal, as fotos laterais e a foto na visão posterior. E daí eu analiso que na foto lateral, essa mulher, ela tem uma hiperlordose lombar. Tá? Só que na verdade ela não tem uma hiperlordose lombar. O volume do glúteo dela é muito grande e na vista lateral parece realmente que ela tem uma hiperlordose, aparentemente, por conta ali da curvatura. Só que o cara bateu o olho na foto e como é uma avaliação subjetiva, ou seja, uma avaliação também que a gente chama de qualitativa, o cara está batendo o olho e está julgando, frente à experiência que ele tem. É uma coisa, Eduardo, que tu quebrar o teu rádio, tu tirar um raio-x, tu levar para um médico vai olhar e vai falar assim, cara, tu teve uma ruptura parcial do teu rádio. Só que foi uma ruptura parcial bem pequenininha. Daí tu pega esse mesmo raio-x e leva para outro médico. O cara vai falar, foi uma ruptura parcial do rádio, só que foi uma ruptura, cara, não foi tão pequenininha, não foi tão severa assim. Outro cara vai falar que é muito severa, entendeu? Porque é subjetivo. Tá? O cara tem uma interpretação visual daquilo que seria aquilo e o cara acaba comparando. Tá? Eu não estou falando que a avaliação subjetiva, que é feita, por exemplo, por meio de fotos ou até por meio do cimetrógrafo, não deve ser utilizado. Até porque, cara, na prática, e muitos personagens que trabalham com consultoria online, é a forma mais fácil de estar aplicando. Tá? Outra forma, por exemplo, a gente tem outros métodos para estar avaliando isso, que são métodos mais quantitativos. O cara consegue analisar, por exemplo, a nível de ângulo. Por exemplo, se a gente pegar a tua coluna, tu tem uma escoliose em C, a gente consegue traçar o ângulo, verificar, classificar se a tua escoliose é leve, moderada ou muito severa, muito pesada. Entendi. Tá? Não que é errado aplicar uma avaliação subjetiva. Cara, tranquilo. Só que, os caras ficam tentando achar erro onde não tem erro. Frequentemente, cara, eu vejo os caras falando isso. Eu vou aplicar uma avaliação postural para achar os desvios posturais do meu aluno. Muitas vezes o cara não tem desvio postural. E outra coisa é a palavra desvio postural. Talvez essa palavra ela tem que ser reconceitualizada. Porque a gente já sabe na ciência que não existe uma postura ideal. Inclusive, a postura ela não está e não pode ser associada com dor e associada com lesão. A postura não está associada com isso, a postura estática da pessoa. Tá? Logicamente, analisar a postura é muito importante. Por exemplo, se o cara tem uma hipercifose torácica estrutural, cara, improvavelmente esse cara vai conseguir realizar uma flexão total de ombro, de 180 graus de ombro. Esse cara não vai conseguir, porque a coluna dele está aqui, a escápula está na frente. Tudo bem, eu sei que eu devo evitar talvez alguns exercícios, que esse cara não vai ter esse nível de mobilidade, ok, cara, é importante eu avaliar a postura. Só que eu acho que esses equívocos são cometidos frequentemente na prática. Então, essa avaliação subjetiva que eu estava te falando, Eduardo, ela até depende da experiência do cara que está avaliando. Porque, como que eu te disse, é subjetiva, um pode olhar e falar uma coisa, outro olhar e falar outra coisa. Sim. Cara, necessita de uma experiência, uma experiência realmente visual, do cara bater o olho, é isso, é aquilo. Até pelo cimetrógrafo. Cimetrógrafo é aquele quadro quadriculado. Tá? Ele pode ser colocado por software na frente do cara ou o cara tirar uma foto com um quadro quadriculado atrás. Daí o cara traça um fio de prumo. E daí, pelo aquele fio de prumo, o cara compara. Existem alguns equívocos que eu vejo frequentemente o pessoal aplicando esse tipo de avaliação também, que é a questão até do próprio aluno, aluno de consultoria. Tem que ter um posicionamento adequado da câmera, não pode ter torção, tem que ser bem alinhadinho. Né? A foto, eu vou passar um fio de prumo, eu tenho que ter alguma coisa que eu possa comparar, por exemplo, uma porta, algo que esteja alinhado para a foto não ficar assim, porque isso pode gerar alteração também na análise, que eu vejo que algumas coisas que o pessoal não toma atenção nisso, o pessoal não aplica. Então a avaliação postural, cara, ela é importante. Ninguém está falando que deve ser excluída da avaliação, só que o pessoal, cara, eu preciso aplicar a avaliação porque senão não tem prescrição de treino. Eu acho que daí você está supervalorizando demais a avaliação postural. E você está reduzindo a importância de outras avaliações que também são importantes. Porque é só disso que se fala na educação física. Avaliação postural, avaliação postural, avaliação postural. Tá, e o resto, cara? Você está aplicando? Avaliação de funcionalidade, avaliação de capacidade física, de força muscular, de aptidão cardiorrespiratória. Todo mundo prescreve treino aeróbio na educação física. Os caras fazem avaliação de aptidão cardiorrespiratória? Avaliação de desempenho? Os caras não fazem, cara. Entendeu? Que a minha crítica aqui é frente a dar uma importância somente a um tipo de avaliação, não levar em consideração as outras. Então acho... Cara, putaço da vida? Cara,
Cara, é uma coisa que acontece, e não é de hoje, tá? Não é de hoje. Há 15 anos atrás acontecia a mesma coisa. Só que eu acho, é por conta de alguns profissionais da biomecânica, né, uns professores da biomecânica aí do Instagram, cinesiologia, acabam, como os caras trabalham com isso, eles querem acabar supervalorizando e vender cursos também. Sim. Então eles falam dessa forma para estar atraindo mais e mais profissionais. Só que a gente tem que olhar de uma forma um pouquinho mais diferente em relação a isso. Beleza. E agora vamos falar de outro tema bacana que a galera mandou aqui. Tema bacana. Que até começa assim, que até uma curiosidade minha. Ah, se é curiosidade tua, então não vale a pena eu abordar aqui. Aí, eu vou ficar sem saber das coisas. Sobre ventosa. Funciona? Ventosa eu acho que é aquele negócio que o pessoal é atacado por polvo, né? Merda, cara, a água foi pro nariz. Desgraçado. Não me faz rir, cara. Mas fica com as bolas roxas, cara, parece que foi atacado por uma lula, não o lula do 100 dedos, senão ia ficar com uma marca diferente, só 4 marcadas aqui, parecia um ET. Velho, todo mundo que aplica ventosa terapia é tudo picareta, cara. É tudo picareta. Que isso? Ventosa não serve para reduzir dor. Ventosa não serve para aumentar a amplitude de movimento. Ventosa não serve para reduzir incapacidade. Até tem alguns estudos bem mal conduzidos que o pessoal que é picareta, que gosta de falar bem da ventosa, utiliza. São estudos principalmente publicados na língua chinesa. Eu não sei se você sabe, mas a ventosa terapia é uma técnica que faz parte da medicina tradicional chinesa. Certo. Então os próprios pesquisadores eles já têm uma crença de que a ventosa, nossa, é uma técnica milenária e funciona, não sei o quê. E quando a gente compara os estudos que são publicados na língua inglesa com o estudo publicado na língua chinesa com a língua inglesa, a gente vê que os resultados são mais positivos para a ventosa terapia, no que tange, por exemplo, a redução da dor, para o pessoal que publica em chinês. Existe revisão sistemática que pegou e excluiu esses estudos aqui e verificou que, cara, a ventosa terapia ela não é melhor do que os participantes que recebem um placebo. Não é melhor do que placebo. A ventosa terapia é melhor do que nada no que tange a dor, mas não é melhor do que um placebo. Então imagina, eu pego determinados indivíduos, aplico a ventosa. E outros indivíduos eu vou lá e aplico uma ventosa de mentirinha. Então eu vou lá, pego aquele copo de vidro e não coloco vácuo, eu coloco pressão. Uma ventosa de mentirinha, né? Não teria os efeitos ali da ventosa, que o pessoal diz, porque vai ter liberação de toxinas e melhora da circulação e não sei o que. Tudo mentirada isso, mas tudo bem. Isso daqui seria um placebo. Tá? Por quê? Eu estou fazendo o cara acreditar que aquilo vai reduzir a dor dele, que a gente já conversou inclusive no último podcast. Tá? A ventosa, os resultados disso daqui tende a ser semelhante entre o grupo da ventosa de mentirinha e o grupo da ventosa, que realmente foi lá e aplicou a ventosa. Tá? Estudos que são bem conduzidos. Então, cara, a ventosa não serve para reduzir dor, não serve para aumentar a amplitude de movimento. Eu não sei porque que ainda é falado disso, cara. É para deixar o cara roxo. Para deixar o cara roxo. É porque vende, né, cara? Então, o que provavelmente o pessoal fala na prática, que a gente novamente vai tocar nessa questão, porque na minha prática eu vejo que meus alunos têm melhora, tem redução da dor, não sei o que. Ok, cara. Essa melhora que você vê na tua prática é atribuível ao efeito placebo. É o teu aluno acreditando, tendo crenças, e essas crenças vão moldar as expectativas dele frente àquela intervenção. E daí com isso, né, a gente tem todas as alterações neurobiológicas, né, o córtex pré-frontal atuando sobre áreas de dor, o cara tende a ter uma redução da dor, porque ele acredita que aquilo funciona. Mas não necessariamente aquela redução da dor veio da intervenção, veio da ventosa. Certo. Ok? Então, para acabar, a ventosa ventosa, não vou dizer que não serve para nada. Ela serve para colar aquele suporte do celular no vidro do para-brisa do carro, sabe? Boa. Para isso ela funciona, cara. Eu utilizo ventosa, tá lá? Pô, tá bem difundido isso aí entre os Uber, cara. Pois é, aí ó, o cara fala que ventosa não serve pra nada. Claro que serve. Não serve pra reduzir dor, mas serve pra colar o celular no vidro para-brisa. E romper vaso sanguíneo, porque é por isso que deixa roxo. Cara, tem casos na literatura de hematoma, cara. O pessoal fala que não tem evento adverso, tem efeito adverso pra cacete, cara. O cara gera dor na aplicação da ventosa, o cara fica com hematoma. Até existem alguns tipos de contraindicações, por exemplo, hipertenso, não pode ser aplicado ventosa. Não sei por que os caras falam que ventosa melhora a circulação. Se é o contrário, o cara tá deixando o hematoma, o cara tá restringindo o fluxo sanguíneo no local. Tipo, não tem plausibilidade para isso. Não faz sentido. Não sei de onde que os caras tem que falar falando em restringir. Restringir eu esqueci. Não, método cara. De oclusão. Não. Esse é bom. Cara, o método de oclusão na literatura mostra benefícios, cara. Sério? Mostra benefícios, cara. Em relação a um treino tradicional, os resultados tendem a ser semelhantes, cara. A depender do método que é utilizado, até superior, cara. Ele tem sim evidência, só que qual que é o grande problema?
E até foi bom que tu perguntou isso. Não é simplesmente amarrar um elástico ali... Não, tem uma pressão certinha ali para ser regulada, mas assim, cara, como que você vai meter uma oclusão vascular pensando na hipertrofia do latíssimo do dorso? O cara vai amarrar na cintura, tá ligado? Mas geralmente a galera acaba fazendo isso no bíceps, né? Eu quero ter uma hipertrofia do peitoral. O cara vai amarrar no pescoço o garrote, tá ligado? Entendeu, cara? Então, cara, é válido. Logicamente, cara, na prática, você vai aplicar a oclusão vascular com todo mundo, velho. Você vai aplicar a oclusão vascular, nossa senhora. Mas em determinados músculos você não vai conseguir aplicar. Certo. Tá? Então, algum daqueles músculos vão sofrer um estímulo prioritário que você deseja e outros não. Então, você já tem que ter isso em mente. Mas é válido? É válido. Dá para ser aplicado sim. A gente já tem evidências fortes corroborando para isso. Ou seja, comprem bomba peniana. Oclusão para levar esse cara aqui para fazer o podcast, cara. Agora vamos pro os temas bacanas. Opiniões. Isso daí não era bacana, cara? Mas agora que é opinião, né? Opinião sincera. Agora é bacana. Agora não é baseado em evidência. Agora é hora de começar a chamar a galera de picareta. Tudo picareta. Cara, isso daí eu já chamo normalmente, né? Consultoria online. Funciona? Puta que me pariu. A minha opinião sincera sobre consultoria online é o seguinte, cara, eu vejo que existem sim profissionais, poucos, tá? A minoria dos profissionais de educação física realmente conseguem aplicar uma consultoria online de qualidade, muito eficiente, que realmente tem um acompanhamento direto, agudo com o aluno, mas a maioria é tudo porcaria, cara. É tudo porcaria. Cara, por quê? Primeiro, o cara não tem muitas vezes, na maior parte das vezes, e não distorçam as minhas palavras. Eu estou falando que a grande maioria dos profissionais não aplica uma consultoria online de qualidade. Primeiro, o cara não tem um contato direto com o cara. Então, o que está acontecendo na prática? Muitas vezes o cara não está vendo. O cara que está nessa ponta aqui, que é o consultor online, o cara não está sabendo o que está acontecendo na prática. O cara está lá, por exemplo, fazendo um exercício. O que mais a gente vê, Eduardo? Por exemplo, na academia, em relação à técnica de movimento. Aquela técnica de movimento que foi prescrita, e aqui não vamos entrar nessa patifaria de movimento certo e movimento errado, mas a técnica de movimento que foi prescrita não está sendo executada, reproduzida na prática, cara. Pior, né? Pior, o que eu vejo? Os caras pegam, vendem consultoria online para um aluno que o cara nunca treinou, cara. O cara não tem consciência corporal, o cara não teve um grande repertório motor. O cara é sedentário, velho, nunca treinou na vida. Você acha que a gente que tá na prática, a gente sabe, cara, a gente vai mostrar um exercício, uma remada, sei lá, uma rosca bíceps pro cara? Muitas vezes a gente tem que ir lá, tocar no cara, o cara tem essa informação tátil, não, estabiliza aqui, faz isso daqui, até é difícil. Tem gente que ainda, mesmo assim, não consegue fazer. Imagina o cara que tá vendo um videozinho, né, o cara tá tendo uma informação visual e o cara tentar reproduzir isso na prática, cara, não tem... E os caras vendem isso daí para cara que nunca treinou. Eu digo o seguinte, a consultoria online é uma ferramenta muito interessante, só que ela não deve ser aplicável para todos, cara. Tem caras que não deviam estar na consultoria online. Talvez depois, em outro momento, sim. Mas a primeiro momento, o cara que está começando agora não devia entrar na consultoria online, cara. Tem aquela questão que eu comentei, o cara não sabe o que está acontecendo na prática. Eu conheço profissionais, cara, que os caras fazem transmissão ao vivo com o aluno. Pelo menos nas primeiras aulas, tem profissional que faz em toda a aula, cara. Um trabalho sensacional, que o cara consegue dar o feedback pro cara que já treina, não pro cara que não treina. O cara consegue agudamente acompanhar o cara. Só que tem personal, né, consultor online, que simplesmente joga o treino ali. Tem profissional que pega, eu não sei se tu já viu, aquelas planilhas de treino automatizada. E daí o aluno vai lá, bota sexo, nível de treinamento, idade dele, e a planilha... gera, não cria, né? Ela gera um treino automático, aleatório pro cara ali. Cara, eu não quero falar o nome da pessoa, só que existe professor de universidade, inclusive pesquisador, que vende planilha automatizada, cara. Que cria um treino pro cara, gera um treino aleatório. A mesma coisa que essas academias de rede. Tudo treino protocolado, cara. O cara pega, tem nego que tem 1.000, 2.000 alunos. O cara tem 20 protocolos de treino, isso eu já vi, tá? O cara tem 20, 30 protocolos de treino, o cara vai sorteando pros alunos, cara. Olha a loucura, cara. Os caras pagam por isso. Mas eu quero vender não sei o quê. Você vende pela quantidade. Foda-se pra qualidade, né? Foda-se pra quem tá comprando. E o pessoal não sabe disso, cara. O pessoal é frequentemente enganado por consultores online. Cara, é foda, cara. É foda. Tu chega numa academia, tem um instrutor lá. O instrutor não quer falar pro aluno, até porque é uma questão ética, né? Ele não vai chegar pro cara e falar assim, cara, esse exercício talvez não seria interessante nesse momento. Cara, foi tu que prescreveu meu treino? Tem essa questão ética. Então o cara não vai falar nada, cara. Sim.
Logicamente, o profissional que prescreveu, o consultor, ele tem que estar atento ao que está acontecendo na prática. O meu aluno não está conseguindo executar o movimento da forma que eu desejo. Não vamos falar que existe movimento certo e movimento errado, mas é da forma que eu desejo, cara. Eu tenho que ter um contato direto com ele, eu tenho que analisar realmente ele está conseguindo. Não está, cara. Eu tenho que alterar, eu tenho que ajustar isso daí. Muitas vezes, o consultor online, ele deixa na mão do instrutor da academia. Vamos fazer assim, ó. Cara, eu vou prescrever o teu treino aqui e daí tu fala lá com o instrutor te mostra. Nossa senhora. O cara está colocando na mão do instrutor. O instrutor sabe todas as variáveis de treinamento que você prescreveu? Cadência, peso, margem de repetições, tempo de recuperação. Ele vai te passar tudo isso? Ele vai te passar o exercício da técnica que você deseja? Pode acontecer. Até tem consultores que eu já vi que os caras têm parcerias. Eu acho isso muito legal. Parceria não só para o profissional que está na prática, que está ali no presencial, aplicar o treinamento, mas também fazer as avaliações e as reavaliações ao longo do tempo. Eu acho isso muito positivo, muito interessante. Tá? Logicamente, você tem que confiar no profissional que está ali na prática, não é qualquer um. E é um empecilho, por exemplo, para quem faz consultoria à distância. Tem caras que dão consultoria para alunos de outro país, que daí também você teria que saber qual que é a pessoa que está ali na outra ponta aplicando na prática o treinamento. Então, cara, o que eu vejo? Que na maioria é tudo treino protocolado, tá? Ou uma das duas, né? Ou é tudo treino protocolado ou o cara tem uma equipe de profissionais por trás, que eu acho que a grande minoria faz. Tem uma equipe de profissionais para gerir e para acompanhar o cara. Tá? A grande maioria que eu vejo é tudo treino protocolado. Tá? Novamente batendo nessa tecla. São poucos profissionais que eu conheço que realmente fazem uma consultoria de qualidade. Geram dependência. Dependência não, é independência no aluno. O aluno não depende do profissional para saber treinar. Por exemplo, eu faço uma consultoria online contigo, Eduardo. Eu prescrevo o teu treino. De vez em quando eu olho na prática, porque eu estou treinando e vejo tu treinando. Cara, eu vou lá, te dou uma orientada. Mas, cara, tu é um cara que já sabe treinar. Se eu passo um exercício, e logicamente eu não vou passar um exercício pra ti que tu nunca fez na vida, cara, eu vou pegar na prática, eu vou te acompanhar, velho. Eu vou te acompanhar. Só que o Eduardo, pessoal, ele é um profissional de educação física. Porra. Existem professores que prestam consultoria para profissionais de educação física. Agora, você não pode pegar esse exemplo e transferir para um cara que está começando agora. O cara que está começando agora, ele não devia estar numa consultoria online, cara. Não devia, velho. Eu sei que o pessoal vai vir nos comentários e vai detonar, não sei por que você conta consultoria online, não sei o quê. Cara, tudo bem, é uma ferramenta. Só que você está utilizando isso para enganar teus alunos. Você pega um monte de treino aleatório, você prescreve para todo mundo. Picareta, você é um picareta, cara. Isso não serve para você que trabalha de forma individualizada, que acompanha teus alunos, que tem um olhar de perto, o que está acontecendo na prática, que você aconselha o teu aluno e você fala da importância, por exemplo, dele fazer anotações no treinamento de peso, repetições, desempenho, anotar a percepção subjetiva de esforço, anotar como você está se sentindo ao longo do tempo. Cara, são poucos profissionais que fazem isso. Isso daqui não é pra você, tá? É pro profissional realmente que é picareta. E tem que falar, o cara é picareta, velho. É o que mais tem na educação física. O cara não sabe o que tá acontecendo na prática. O cara vai lá, prescreve um movimento altamente complexo, que naquele momento não seria adequado para aquele cara, não seria adequado, e o cara não tá vendo o que tá acontecendo. Tá? Então acho que basicamente seria isso, cara. Consultoria online não é para todos. É uma ferramenta. Mas de ganhar dinheiro. Todos. De ganhar dinheiro. Uma loteria. Vamos lá. E assédio sexual na academia? Qual a sua opinião, Richard? Assédio sexual, velho? Herbert Richards. Eu acredito que tem os dois lados, né? Geralmente tem o personal que dá em cima das alunas e, por outro lado, tem as alunas que dão em cima do personal. Isso eu já vi também acontecer. Casadas. Aluna casada, inclusive. Cara, falta de profissionalismo, não preciso falar mais nada, né, cara? Porra, o cara dá em cima da aluna... cara, primeira coisa, quando você tem um relacionamento com uma pessoa no teu trabalho, cara, acabou totalmente o profissionalismo daquilo. E outra questão assim, não só aquilo vai te impactar profissionalmente, mas também a visão que a nossa área tem, a visão que o pessoal tem da nossa área, que a sociedade vê da educação física, porque já existe aquele estereótipo de que o profissional que trabalha na sala de musculação, ele já fica dando em cima das novinhas, não pode ver uma novinha, a novinha chegou na academia e ele vai ali para ajudar. Cara, você só acaba reforçando esse estereótipo que já existe. Cara, o marido dessa mulher, de outras mulheres que podem ser suas futuras alunas, esse cara não vai querer deixar a mulher treinar. Ou essa mulher vai ter um motivo para não treinar, porque o marido fica com ciúme, cara. Olha só que loucura. Ou ela mesmo desconfortável. Ou ela desconfortável, inclusive. Porra, eu vou treinar lá.
geralmente ela vai se aproximar de um cara ou vai tentar começar um personal com um cara que ela já conhece, um cara desconhecido, cara. Muito provavelmente ela vai se sentir acuada. Ela não vai querer começar um personal com esse cara, porque, pô, corre o risco desse cara dar em cima de mim. Então, cada vez mais a gente tá entrando nesse ponto e daí os caras reclamam que, o profissional ganha R$15 a hora aula, R$20 a hora aula, que seja. Porra, mas é óbvio, velho. Olha as coisas que vocês fazem na prática, cara. Né? É um negócio óbvio, velho. Profissionalismo, trabalho é trabalho, cara. Não tem como, tá? Então é um negócio complicado, né, cara? Que a gente tem que enfrentar. Mas uma coisa que eu percebo, não sei se você já percebeu isso também, que geralmente esses professores que acabam fazendo esse tipo de coisa, geralmente é os caras que não têm muito conhecimento. Já percebeu isso? Sim, com certeza. Geralmente. Porque o cara que entende, ele tá ali sendo profissional, porque ele sabe o que ele tá fazendo. Sim. Já o outro, como não sabe o que ele tá avaliando direito... Vai qualquer coisa. Já que eu não tô conseguindo ter faturamento aqui, vamos ter um outro tipo de recompensa. Outro ganho. Recompensa é boa. Recompensa. E continuando sobre personal... Cara. A gente brinca, mas é uma questão foda, cara. É uma questão complicada aí. Porque, cara, todo mundo vai olhar pra educação física dessa forma. 10 claro que sim, profissionais de qualidade, né? Uhum. Mas é sobre estagiário, um treinamento personalizado. Qual a sua opinião? Estagiário da personal, no caso. Isso. É incorreto, né, cara? Todo mundo sabe que é incorreto. É contra a lei um estagiário da personal. Chama o CREF. Muitas vezes não adianta, né? Mas tudo bem. Só pra chamar, não tô falando que isso aí. Meio, caralho, agora comecei a atacar o CREF. Tá merda. Tudo picareta. É errado, cara, mas a gente tem que olhar pela outra questão seguinte também. Eu digo que tudo a gente tem de aprendizado. Olha só, o profissional que é formado, ele fica atacando o cara que é estagiário e tá dando personal. Mas eu pergunto, o que esse cara tá fazendo de diferente para não ser comparado com o estagiário? Porque o que eu vejo são profissionais que estão atuando na prática da mesma forma que o estagiário, cara. Tem muito estagiário, inclusive, que tem mais conhecimento que o cara formado. Sim. Que o cara não busca. O cara acha que tá bom, tá bom no ponto que ele chegou. Velho, da onde? Então você não pode reclamar do estagiário. Richard, você tá falando que estagiário então tem que dar personal? Não, cara, ninguém tá falando isso. É incorreto, é contra a lei isso. Só que também a gente tá falando que a faculdade, o papelzinho, não vai te dar conhecimento, velho. Não vai te dar o conhecimento que você precisa, que você necessita para atuar com um trabalho de qualidade na sua prática. Não vai, cara, infelizmente. Então, antes do cara questionar alguma coisa, do cara falar mal do estagiário, pelo menos o cara... Cara, eu já vi o cara que... O aluno deixar de fazer o personal com o cara que é formado e fazer com o cara que era estagiário, tá? A minha opinião é a seguinte, cara, se você toma pau para um estagiário, velho, desculpa, velho, mas, cara, pode ser por causa do preço, mas a questão do conhecimento que eu falei não é só referente ao conhecimento técnico. Cara, qual que é a forma que você atende? Qual que é a forma visível que o teu aluno te vê? Como que você está atuando? Qual que é seu conhecimento a nível de marketing, a nível de outras coisas em relação a essa área? Cara, porque para você tomar um pau no estagiário, que é um cara iniciante agora na área, cara, tem que ser uma coisa totalmente absurda ali. Ou seja, tem muito profissional que precisa evoluir e aprender um pouquinho mais, né? Aprender um pouquinho mais. E personagens que não levam em consideração a coordenação do aluno. Falando um pouco sobre bom senso, qual a sua opinião? Personagens que não levam em consideração a coordenação do aluno. O que a gente vê, cara, direto, por exemplo, acontece muito com um idoso ou esses adolescentes aí do TikTok. Tudo picareta. Pois é. Não, porque agora tem um monte de influencer metido a educador físico que faz 3 aninhos de academia e acha que é o educador. Um monstro ali da educação física. Pois é. Tem gente rindo no fundo. Pois é. Cara, o que a gente mais vê são essas pessoas que não têm uma habilidade coordenativa adequada para estar fazendo determinado exercício. O personal vai lá e prescreve um exercício altamente complexo para o cara que não seria adequado naquele momento. Talvez seria mais interessante lá na frente. Por exemplo, sei lá, cara, um idoso fazendo stiff unilateral com uma pegada contralateral. Nossa senhora, pra quê, velho? Pra que o cara tá prescrevendo isso? Richard, mas tem a questão... melhorar o equilíbrio. O equilíbrio, a consciência corporal, coordenação motora, ok, cara. Só que tudo você tem que levar em consideração o princípio da sobrecarga progressiva. Então, você quer melhorar a coordenação motora do teu aluno, você tem que ir progredindo a complexidade dos exercícios de forma progressiva.
Como que você sai de um cara que está fazendo, sei lá, um exercício numa máquina, você passa por um exercício livre totalmente instável e que demanda um grande nível de consciência corporal, de coordenação motora? Os caras fazem isso, cara, na prática. É uma loucura, velho. Ah, porque eu tenho que aplicar, porque é importante. É importante, só que não nesse momento, em outro momento. Então vamos para o próximo tema, sobre sua opinião sobre... Cara, isso tem bastante, está acontecendo bastante nos últimos tempos, até pela propagação das redes sociais, profissionais fazendo reacts de outros profissionais criticando. Qual a sua opinião sobre isso? Cara, a questão do react, né, que o pessoal faz... Tu falou a questão da crítica, né? O pessoal falando mal do outro profissional ou da informação que aquele outro profissional está passando. Eu vou levantar um tópico aqui que eu acho que talvez grande maioria dos profissionais vão discordar de mim, mas é o seguinte, cara, eu acredito que a refutação, a crítica, ela é muito importante quando feita de uma forma adequada. Se a gente for pensar, até a ciência ela cresceu através da refutação. Então eu levanto uma hipótese achando que aquilo é verdadeiro e vem um cara e refuta, me mostra, me aproxima cada vez mais da verdade. Cara, se não fosse pela refutação, ainda a gente estaria aplicando drop set achando que ia maximizar a hipertrofia. Achando que seria superior a uma sessão de treino tradicional, por exemplo. A gente ainda estaria treinando 3 horas numa academia achando que eu preciso fazer isso para mim ter os melhores resultados. A gente estaria na época do Arnold ainda, fazendo as coisas que ele fazia. Tá? Então, se não existisse a refutação, eu acredito que, né, consequentemente, isso não iria surtir um impacto no desenvolvimento da ciência, naquilo que é hoje. Então, a crítica ela é muito importante. É a crítica feita à informação. E daí entra no segundo ponto, que é um ponto negativo, que é a questão do profissional expor o outro profissional. Aí a gente pode entrar até naquela questão do uso indevido de imagem. Eu não sei se vocês sabem, mas nós temos o direito do uso da nossa própria imagem. Tá? Você tem o direito do uso da tua imagem, eu não posso pegar e utilizar a tua imagem sem a tua autorização, por exemplo, Eduardo. Eu tenho que ter a tua autorização, senão você pode me processar. Opa! Que bom saber disso, né? Não, mas autoriza. Tu autoriza? Tá bom, ó. Ele falou... Tá em vídeo, tá gravado, que você autorizou eu utilizar a tua imagem. Beleza. Agora, se alguém utilizar a minha imagem sem autorização, você já sabe o que vai acontecer, né? Fiquem espertos. O cara já tá ameaçando, né? Então, cara... E outra coisa, né? Questão ética. O cara, quando ele expõe a outra pessoa, por mais que ele fala no vídeo assim, ó, a minha crítica é contra a informação e não contra a pessoa. Cara, você está expondo a imagem da pessoa. E o pessoal acredita ou interpreta, que daí é um erro de interpretação até do pessoal, não é um erro do cara que está fazendo, mas, cara, você está falando mal da pessoa. Você está fazendo um conteúdo para denegrir a autoridade ou percepção de autoridade da pessoa, cara. É complicado, mas eu acredito que sim, a crítica ela deve ser sempre estimulada. Tá? A crítica, até porque, cara, se a gente fosse considerar, hoje, na nossa rede social, cara, é uma terra sem lei. Porque todo mundo vem, qualquer profissional, seja da educação física, da fisioterapia, da medicina, pode falar o que quiser. Pode falar qualquer besteira. O cara não vai ser punido. Não vai vir o CREF, não vai vir o conselho da medicina, o conselho da fisioterapia e punir o cara, que é o que deveria ser feito. Não vai acontecer isso. Então eu acredito que a refutação ela deve ser feita, mas contra a informação e não contra a pessoa. Sim. Entendeu? Eu acho que esses são pontos a se considerar. E perfeito. E com isso a gente fechou as perguntas que o pessoal só isso? Finalizamos. O pessoal tá muito... Tem poucas polêmicas, eu acho. Não, o pessoal tá pegando leve, cara. Tá pegando leve. Então, pessoal, finalizamos por aqui, né? Felizmente a gente chega aí no final do nosso podcast. Lembrando que vai ter o terceiro episódio daqui, ó, acho que umas 2 semanas a gente vai gravar o terceiro episódio. A gente vai selecionar os assuntos que vocês enviarem lá no meu direct. E, pessoal, até pode parecer que a gente está fazendo esse podcast, né? Que o tema do podcast é as polêmicas da educação física, porque a gente quer gerar algum tipo de engajamento. Na verdade, pessoal, até é por isso, porque... né, se a gente não falar sobre polêmica, infelizmente esse podcast, esse conteúdo não vai chegar para você, né? Ou tem uma possibilidade menor de chegar para você. Mas é o seguinte, repara que a gente está abordando questões que frequentemente são ditas na educação física, informações incorretas que são passadas de profissional para profissional, inclusive até questões que a gente aprendeu na faculdade, Eduardo. Sim. Então por isso eu vejo que é uma grande importância a gente estar debatendo sobre esses assuntos, cara. Porque, pô, a gente falou sobre biotipo, a gente falou sobre ventosa, a gente falou sobre dano muscular. Cara, são questões que, ao meu ver, são óbvias, cara. Inúmeras questões. Estagiário da personal, né? Assédio sexual na academia, cara. Questões que são óbvias. Nem precisaria ser comentado sobre isso. Mas eu acredito que tem uma grande importância aí para a nossa área.
e para a visão que outras áreas e até pessoas leigas têm sobre a nossa área em si. Tá? Então acredito que é muito importante a gente comentar sobre isso. Beleza? Então, pessoal, a gente despede de vocês. Nos vemos no terceiro podcast. Eu conto com vocês em estar enviando os assuntos que vocês acreditam que são polêmicos ou até perguntas que vocês têm, que vocês gostariam que nós respondêssemos. Pode ficar à vontade de estar me mandando lá no meu direct. Beleza? Então, um grande abraço, tamo junto e é nóis. Se vemos no próximo podcast.